Fala galera, mais uma aula aí, né? A terceira aula aí desses filósofos da tradição. Hoje a gente vai aí agora a gente vai para o último, né? Que seria o Aristóteles. Que Aristóteles é aluno de Platão. Desses filósofos da tradição, ele é o único que não é ateniense. Tá? Ele é grego, mas ele não nasceu em Atenas. A gente sabe para ser cidadão ateniense tem que nascer em Atenas, filho de pai e mãe ateniense, é maior de 18 anos, ser homem. Tem uma série de questões ali para ser cidadão em Atenas e o Aristóteles não é. Tá? Então ele não consegue dar prosseguimento aí na escola de Platão, mas também ele não queria, ele foi um aluno muito brilhante de Platão e ele até critica um pouco o seu professor, né? Essa questão de mundo inteligível, dois mundos. Ele fala que é isso, a gente só existe um mundo só, tá? E Aristóteles vai ser muito importante na questão da política, tá? Aristóteles vai formular suas ideias dentro de uma questão que a gente hoje se fala muito, né? E Aristóteles já trabalhava isso, que é a questão da ética, tá? Então ele fala que política e ética tem que andar lado a lado, né? Não tem... Hoje em dia a gente sabe que isso é verdade, né? Mas não acontece muito não. Então, como das outras formas, a gente tem um material escrito aí que eu vou estar compartilhando com vocês. É um cara que a gente vai trabalhar bem rápido, mas é um filósofo muito importante também, que atuou em outras áreas. Mas a gente vai falar aí sobre os seus principais pontos de vista. Tá legal? Deixa eu compartilhar aqui rapidinho com vocês. Vamos lá para Aristóteles. Então, como eu disse, ele é aluno de Platão, tá? Ele tinha essa questão que o homem não poderia viver isolado. Então ele falava muito, ele não falava em sociedade, ele falava em comunidade. A sociedade vem muito do termo atual da sociologia, né, do século XVIII. Ele falava que o homem ele não poderia viver isolado, ele tinha que viver em comunidade, tá legal? E, e essa comunidade seria a polis, né? Então, dentro daquelas regras, daquela coisa da polis grega que funcionava, né? Ele tinha essa ideia de que o homem não poderia viver sozinho. Futuramente a gente vai ter alguns filósofos que vão pregar o contrário, mas o pensamento de Aristóteles era esse homem em comunidade, esse homem vivendo para polis, tá legal? E ele tem um termo que a gente vai ver até um pouquinho mais para frente, que é a questão do zoom político, tá? Zoom, assim, a gente tenta, de alguma forma, aproximar isso aí, é a questão do animal político, tá? O homem como sendo um animal político, tá? Então, todo homem, pro Aristóteles, ele pode ser um animal político. Ele pode participar da política, tá? O Platão, ele tem, dentro do seu pensamento político, ele já diverge um pouquinho, ele já diverge um pouco do seu mestre, né? O Aristóteles diverge um pouco do seu mestre, que o Platão fala que para ser político tem que ser filósofo, tá? Uma coisa está ligada à outra, porque só o filósofo atinge o conhecimento verdadeiro, tá? Aristóteles não. O homem, ele é um animal político. Ele é dotado de razão e ele pode ser político, tá? Ele pode participar da vida da polis, tá legal? Então, assim, é um pensamento para a época bem complicado, né? Como eu disse, o Sócrates morreu porque mexeu com essas questões de que todos os homens são iguais, tá? E Aristóteles vai pregar isso aí também, mas numa questão da política, tá? Mas ele vai se concentrar mais ainda em outra questão, que é a questão da ética,
tá? Então, aqui no terceiro quadrinho aqui, a ética é entendida como parte da política. Dá para entender? A ética é voltada para o bem individual e a política para o bem comum. Então, o que ele fala? Cara, para ter política tem que ter ética. A ética, a ética é voltada para o bem individual. O que eu faço na minha vida pessoalmente é uma ética minha, é uma escolha minha, tá? Agora, a política, ela é voltada para o comum. Eu não posso fazer nada que não vise a comunidade, tá legal? Mas com ética, tá? Não deixar de usar a ética na política. A ética é individual, a política é comunitária, tá legal? Então, o homem ético, para Aristóteles, é aquele consciente, tá? Racional em suas condutas e ações, para si e para os demais, já que ele vive em quê? Em comunidade. Então, ele é racional, ele é consciente, tá? E ele consegue viver em comunidade. Isso é importantíssimo. Então, para ele, essa ética, ela visa o bem público, tá legal? Esse político que visa o bem público, ele tem que ter ética, tá legal? Então, eu fiz um quadrinho aí bem tosco aí, mas acho que dá para a gente entender. E é legal vocês colocarem aí no caderno de vocês para um estudo futuro. Então, segundo Aristóteles, esse homem ético ele tem virtudes, tá? E essas virtudes elas são divididas em excesso de virtudes e escassez de virtudes. Todo homem tem um pouco de excesso, um pouco de escassez. Então, o que ele fala é que tem que ter uma mediania nisso aí, um meio nisso aí, que para ele vai ser essa justa medida. Nem tanto, nem pouco, tá? Nem muito, nem pouco. Tá? Tem que ter uma justa medida. E só assim, através dessa justa medida, pro Aristóteles, a gente vai poder alcançar o fim último. Tá? Mais uma vez, esse fim último a gente chama de telos. Galera, esses termos, por mais que sejam complexos, a gente tem que saber. Tá legal? Então, esse fim último pro Aristóteles é o telos, tá? Que vai chegar onde? Na felicidade. Tá? A felicidade, por Aristóteles, é chamada de eudaimonia, tá legal? O termo grego. Então, essa felicidade, ela pode ser qualquer tipo de felicidade, tá? Felicidade de passar no vestibular, de ganhar um presente, de abraçar um amigo. Essa felicidade para ele viria através dessas virtudes, desse divisor de virtudes, né? Desse meio entre muito e pouco. Então você tem que ter uma justa medida ali, né, para você chegar a essa felicidade. Tá legal? É, o Aristóteles vai falar muito sobre política, né? E essa política como ética social, né? Foi o que eu expliquei. Para o cara ser um político, ele tem que ter ética visando o quê? Visando a sociedade. Então, para Aristóteles, o fim último, o telos da política, é a formação moral dos cidadãos. É a virtude. Tá legal? O fim do Estado é proporcionar os meios para essa formação, logo, o direito, a política e a moral são inseparáveis. O fim último, telos, designa o objetivo para que tudo tende. O fim da sociedade é a felicidade. Então, o objetivo de cada um como cidadão, o objetivo de cada político é fazer com que essa sociedade seja feliz, que alcança pela prática das virtudes, como a amizade e o autodomínio. Tá legal? Então, Aristóteles ele vai desenvolver aí muita coisa, tá? Mas esse é o principal pensamento do Aristóteles, tanto vindo de uma parte política, pensando numa parte individual, que é o objetivo, é a felicidade. Tá legal? Então, assim, a gente aqui fecha esses filósofos da tradição, né? Bem rápido, bem dinâmico,
Menos do que isso fica muito difícil, é muita informação para dar. Espero que vocês, nesse novo tipo de estudo aí, vocês possam estar acostumando, né? Voltem, passem devagar. Essas aulas vão estar no YouTube, então eu vou encaminhar o link para vocês. Então vocês tem programa que vocês podem passar um pouco mais devagar. A qualidade, espero que vocês consigam uma qualidade legal, tá? Tudo para facilitar o estudo de vocês, tá legal? Qualquer coisa o professor está aqui, pode estar perguntando, pode estar argumentando, que a gente vai tentar estar ajudando vocês da melhor forma possível. Espero estar o mais rápido possível aí com vocês, tá legal? Grande abraço, fiquem com Deus.